Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. O YouTube é canal Antônio Lima Braga Júnior. Você que ainda não fez a sua inscrição, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho, que aí você recebe notificações de vídeos que eu posto todos os domingos, falando sempre de um capítulo da Bíblia. Nossa pretensão não é teológica, não é debates, não é inventar a roda. A nossa pretensão é poder falar de um capítulo da Bíblia e passar para vocês de maneira simples, para que nós possamos entender o Evangelho como ele deve ser, simples, tá bom? Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que nós possamos alcançar novas pessoas. Você já esteve dentro de um ônibus e percebeu que o motorista não estava apto a exercer a sua função? Parece terrível, não é mesmo? Hoje comentaremos o último capítulo da primeira epístola de Pedro. Durante 5 semanas estivemos envolvidos num texto maravilhoso de um apóstolo, muitas vezes tido como rude, mas que deixou um legado grandioso. Nos capítulos anteriores, Pedro recomendou seus leitores sobre a perseguição que estava iminente e os ensinou como se portar diante dela. Já no 5º e último capítulo, ele volta sua atenção para os presbíteros. Se a igreja passaria por tempos abstrusos, era extremamente importante que seus líderes estivessem conscientes de suas responsabilidades. O próprio Pedro era um presbítero, conforme está no versículo 1. Ele usa a figura de linguagem de um pastor de ovelhas, comparando ao presbítero. Ele relata que o povo era como um rebanho de ovelhas e precisava de pastores. Essa comparação também fora feita por Paulo, conforme relatou Lucas lá em Atos. Está escrito assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Assim como os pastores precisam alimentar suas ovelhas, os presbíteros precisam suprir espiritualmente os membros de suas igrejas. Entretanto, muitos clérigos, ao invés disso, sugam as pessoas ou simplesmente arruinam com a vida delas. Daí a minha comparação com o motorista do ônibus no início desse vídeo. Pedro enfatiza alguns contrastes da função de um líder. Primeiro, não deve ser feito por constrangimento ou obrigação. Versículo 2. Não fazer com o intuito de lucro pessoal ou ganância. Também versículo 2. Ser um bom exemplo e não agir como dominador. Versículo 3. Infelizmente, muitos líderes, sem as condições acima, estão à frente das igrejas por questões políticas, por nepotismo, por ganância, por ego, dentre outras coisas. Todos irão a passos largos para o inferno, se não se reconciliarem com Deus. Em seguida, Pedro também deixa uma recomendação para os jovens. Os jovens devem se humilhar diante dos mais velhos, com respeito. A exaltação dos mesmos virá em tempo devido. Versículos 5 e 6. Pedro faz uma advertência a todos os leitores sobre o nosso adversário. Precisamos resistir ao diabo. Ele compara o diabo como um predador que dilacera suas presas sem piedade, mas a fé nos faz resistir a esse predador. Olha só o que ele escreveu no versículo 9. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé.
Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Pedro faz uma oração que está contida nos versículos 10 e 11. Essa pequena e linda oração mostra que o nosso sofrimento é temporário. Veja só, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Essa oração está no versículo 5, no capítulo 5, versículos 10 e 11. Jesus Cristo quer te salvar. Fique firme na sua graça. Seja forte, confie. Ele te ama. A sua condição diante de Deus não importa. Não se sinta diminuído por nada e nem por ninguém. Não deixe de servir a Deus pelo fato de alguém te apontar os seus erros, porque eles também têm erros e não são poucos. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.